Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que me possam assistir em mais aqui um capítulo, um episódio destas coerentes finanças. Então vamos, como tudo, é apenas espiritual, mas também tem a sua parte material. Portanto, podemos dizer que estas são as leis espirituais da poupança. Então, temos visto as formas de atrair a riqueza de dentro para fora, da forma esotérica para a forma exotérica. Agora, partindo de um profundo sentido de valor pessoal, pelo que vamos agora explorar o outro lado da equação, o outro lado da moeda, da mesma moeda. Então, como criar fortuna, entre aspas, de fora para dentro. Temos visto até aqui como criar fortuna de dentro para fora. Né? Fortuna nas 7 áreas, apesar de estarmos aqui a basear-nos de uma área, mas é o exemplo para todas. Então o que se segue é um simples programa, passo a passo, para criar valor, o qual, quando realizado com empenho, fará as suas, neste caso, finanças, crescer além do que poderá presentemente considerar possível. Pois chamam milagres, mas não é um milagre. Claro que será necessário valorizar este valor, aqui neste caso esta riqueza, e ter alguma ou grande disciplina. Mas na vida, a dor do arrependimento do que poderia ter acontecido ultrapassa largamente a dor, né, do fazer acontecer, do experienciar, do vivenciar. E aqui estamos a falar de disciplina. Portanto, há aí uma economia, um país que deve muito mais daquilo que produz. Deve ao mundo inteiro, apesar de explorar o mundo inteiro. Estamos aqui a falar nos Estados Unidos da América, não é? Embora vivam, não é, num país destes americanos aparentemente muito rico, poupam habitualmente apenas 1 a 3% do seu rendimento. E o resto do mundo não é muito diferente. Não lhe fica muito à frente nem muito atrás. Né? Cerca de 93% da população dos Estados Unidos depende da segurança social ou de alguma forma de ajuda do Estado ou de outra. Quando se reforma, e os pagamentos desta instituição são em média de 1.200 dólares por mês, aproximadamente 69% das pessoas acabam por depender de alguma forma da segurança social. E quando se reformam, também dependem dos filhos para contribuírem com dinheiro, alojamento ou comida. E isto tudo começa porque os pais não educaram os filhos para serem autossustentáveis. E os próprios pais depois vão depender dos filhos que não sabem ser autossustentáveis para os sustentar. E depois sempre assim, ad infinito. Isto
significa que quase 70% destas pessoas não conseguirá sobreviver sem ajuda, sem auxílio. Elas podem ter ganho até $1 milhão ou mais ao longo da vida, mas no fim, quando se faz a conta, o que é que lhes sobrou? A verdade é que a maioria das pessoas não se está a organizar, a equilibrar as suas poupanças para poder ter uma vida decente. Acaba o dinheiro e a vida continua, quando devia ser ao contrário. A vida a acabar e o dinheiro continuar aí. Estamos a falar só de dinheiro. Por exemplo, na área mental, esta poupança seria as suas memórias. A pessoa foi numa viagem linda, a um sítio fantástico, artístico, belo. E o que é que ela se lembra? Lembras-te daqueles russos que nos importunaram, o calor que estava? Ai, foi tão desagradável, o ar-condicionado avariou. Aquelas pessoas todas a empurrarem-nos. Fica a memória. Teve um relacionamento com alguém fantástico, mas só se lembra das coisas menos fantásticas. Essas são as poupanças. As memórias para quando já não poder vivenciar e experienciar. Mas estão cá e em qualquer local poderá acedê-las. Nem é preciso Wi-Fi. Portanto, essas são as poupanças mentais. Por isso, faça isto que estamos aqui a fazer. São para as 7 áreas. Mas não é necessário. Basta esta a mais material para se transformar no mais espiritual. Porque tudo é a mesma coisa. É apenas o outro lado. Ou diferentes níveis, graus de vibração. Então, a verdade é que a maioria das pessoas não se está a organizar as suas poupanças para ter uma vida decente. Estão a viver num mundo de fantasia, na ilusão. E esperam que, de alguma forma, não é? O Deus as ampare. Que as coisas se resolvam sozinhas, como num passe de mágica. Só que a vida não é assim, meus amigos. Se não forem amigos da realidade, vai sobrar vida e faltar recursos. E depois tem que andar a mendigar. E é isso que, por exemplo, o cristianismo tão enaltece. Mendigue, humilhe-se, rasteje, implora. Então, se continuar a poupar o que está a poupar, estará no caminho certo para alcançar a dita independência financeira, a dita sustentável vida equilibrada, não é? Económica ou financeira? Provavelmente não. Então, vejamos como pode mudar as suas perspectivas financeiras a partir de agora. Como estamos agora naquele passo da ação versus reação. Veja lá no canal Exploradores do Caminho. Vá lá estudar. Dão $1000 para um curso qualquer, quase inútil, que basta deixar de consumir aquilo que não é proveitoso e aquilo que é grátis, tax-free. Não dão valor algum. Como já aprendeu, pôr a sua casa financeira em ordem ajuda-o, auxilia-o a construir riqueza, valor. Na verdade, a própria ordem é em parte o que atrai o dinheiro para si, a saúde para si, o equilíbrio para si.
Sem ordem, neste caso, as finanças desmoronam-se. A ordem requer uma intenção consciente e esforço, QB. Concorda que não é necessário qualquer esforço para ficar, por exemplo, na cama e deixar o cabelo, as unhas, os dentes, né? As unhas e o cabelo crescer e os dentes ficarem sujos? Não. É necessário esforço para acordar de manhã, para se concentrar e enfrentar os desafios, a atuação no palco da vida, não é? Da mesma forma, não é necessário qualquer esforço para se ser pobre. Abençoados os pobres. E depois vai lá peraí, mas os pobres não, que os ricos já não vêm ter connosco. Então, os pobres de espírito, como é que se deixam cair nisso? Como é que se pode ser tão crédulo? Não sei. Mas é necessário uma organização planeada e um esforço inspirado para fazer, neste caso, o seu dinheiro crescer e para se tornar financeiramente independente. Não, se for independente, o que será do rebanho? Não, tem que se manter as ovelhinhas todas dependentes. Porque se não forem dependentes, não vão ser subservientes, humilháveis. Não humildes, humilháveis. Se não prestar atenção, neste caso, às suas finanças, o caos financeiro poderá dominar a sua vida, o seu caminho. Mas se dedicar algum tempo a aprender a dominar o dinheiro, ele acabará para trabalhar para si. Ou você está a trabalhar para o dinheiro e potencialmente a ganhar menos do que podia ganhar, ou o dinheiro trabalha para si e cresce cada vez mais rapidamente. E essa é a grande distinção entre as pessoas que não têm e as pessoas que têm. Um grupo passa a vida toda a trabalhar para o dinheiro. E o outro aprendeu a fazer o dinheiro trabalhar para si. E assim passa a fazer só o que ama e ama tudo o que faz, porque só faz o que ama. E o outro anda sempre a trabalhar naquilo que odeia, que detesta. Se você não dominar o dinheiro, poderá tornar-se escravo dele. O dinheiro é um excelente escravo, mas é um senhor cruel. Então, qual é o dito segredo? Poupança. Poupança. Primeiro, gastar menos do que ganha. E até poupar mais do que gasta. Um dos contributos não reconhecidos por todos nos computadores para o mundo, né, é a sugestão que é apresentada num ecrã cada vez que o desliga. Guardar. Alguma vez esqueceu de guardar todo o seu trabalho no computador e, consequentemente, ele desapareceu? Bem, o mesmo pode acontecer com as suas finanças. Se não criar o hábito de pôr de parte uma parcela do valor que ganha, no fim da sua vida poderá ter pouco ou nada
para mostrar pelos seus 50 anos de trabalho árduo. O Senhor proverá, irmão. Fia-te na Virgem e não corras. Vais ver o trambolhão que levas, não é? O ditado popular. Pois é. É o meu fado. É o meu destino. O Senhor assim quer que eu permaneça na pobreza. Sem poupanças substanciais, você ficará incluído no grupo dos 93% das pessoas que acabarão por depender de alguma forma de auxílio. Então, se a poupança é uma fonte de riqueza tão poderosa, por que é que nem todas as pessoas o fazem? Ou quase ninguém o faz? Talvez seja por acreditarem que são parcialmente controlados pela tirania do seu trabalho e das suas contas. Para superar esta tirania é necessário poupar. O dinheiro acumulado comporta-se como um ímã. Quanto mais tiver, mais poderá atrair. E isto para todas as 7 áreas da vida. Para todas. Quanto mais tiver, mais lhe será entregue. Tirou ao que tinha 1, coitadinho, e deu ao que tinha 10. Quer alterar as leis universais? Quer? Tente. Se tiver um rendimento fixo e as contas levarem praticamente todo o seu dinheiro, como poderá atrair mais? Pois é, não chega! Nem chega ao final do mês! Algumas pessoas tentam fazer o seu imã de dinheiro inicial arranjando um segundo, um terceiro e até um quarto emprego. Mas mesmo assim não parecem alcançar qualquer tipo de riqueza. Está roto. Frequentemente desperdiçam o dinheiro vivendo acima das suas possibilidades, sem poupar ou acumulando a tensão e a exaustão causada pelo trabalho não inspirado. Não fazem aquilo que amam. Matam-se a trabalhar, quando o que queriam era ter uma vida melhor. É um dilema que pode ser muito destrutivo, que é muito destrutivo se não for resolvido. A resposta não é simplesmente trabalhar mais. Embora o trabalho produtivo tenha valor, mas sim trabalhar de uma forma mais inteligente. Essa é que foi a dádiva de estar acima dos animais. É que pensa, raciona. Mas como é que pode? Como é que pode? Se pensa a vida toda e com o suor do teu rosto, não é? Ou com o suor do teu rosto, comerás o pão arduamente ganho com o esforço do teu trabalho. Miserável religião.
Enfim. Há sempre pior. Para trabalhar de uma forma mais inteligente e poupar, terá de ultrapassar todas as ilusões em relação ao dinheiro. Aniquilar todas as crenças limitativas, desequilibrantes. Uma ilusão muito comum é de que o dinheiro é limitado. Só há isto, não vem mais. E todos têm. Há 5% da população mundial que detém 95% do dinheiro do mundo. Uma vez que o universo é literalmente infinito, com recursos inesgotáveis e transformáveis, as suas possibilidades financeiras também são ilimitadas, como todas as outras. Atentem lá ao slogan da Nike. Não gasta grande parte do seu ordenado para ter uns Nike atuais. Né? Impossible is nothing. Nada é impossível. Não é o que a sua religião... Nada é impossível ao que crê. Nada é impossível ao que se esforça com inteligência racional. Mas esforça-se naquilo que ama, investe nos campeões. O seu ser imortal, o seu espírito e a sua alma, o seu ego. Não há espírito sem ego, não há espírito que não pense. Eles sabem disto, mas o seu ser mortal, que é estes pensamentos bem primitivos, bem primários, bem limitativos, apegado à sua religião âncora, eles têm a capacidade, a coragem, a audácia, a rebeldia de se libertarem. E com disciplina e sabedoria. Eles conhecem um poderoso segredo metafísico. Se pagar primeiro a si, se pagar primeiro a si, primeiro que a todos, e se for patrão, pagar primeiro a si, se for empregado, primeiro a sua parte da poupança e depois as contas. Se pagar primeiro a si e poupar, atrairá mais dinheiro para poupar. E não é poupar para a avareza. Ali pregam e expõem a avareza. Não é avareza, é inteligência. Deixe-o a todo. Dou. Se tiver 1 milhão, 10 milhões, vá doá-lo. Deixa em herança, em testamento, às causas mais nobres. Coitadinho, morreu, não tinha 1 cêntimo para auxiliar, para deixar, para doar a ninguém. Era um santo. Não importa quanto ganha por mês. Quer sejam 1.000, 10.000, 100.000 euros, dólares, reais, whatever, o que for.
Quando você poupa primeiro, atrai magicamente, não é? Uau, mágica. Naturalmente, organicamente. Mais dinheiro para pagar as contas. Já não tem para pagar porque poupou, então tem que vir. Tem que vir, claro, vou ter que trabalhar mais. Não! Não é trabalho quando se faz o que se ama. E não é necessário. Quando apresenta este princípio, e mais tarde, a quem eu apresentei, experimentei os teus conselhos, Nuno, sobre a poupança. E foi muito estranho. Embora eu não tivesse realmente dinheiro para isso, poupei primeiro. E de alguma forma apareceu o dinheiro, não sei de onde, para cobrir as minhas contas no fim do mês. O que é que se passa? Algumas pessoas entendem este princípio mais depressa do que outras. Normal. É frequente isto acontecer porque as suas mentes insistem que simplesmente não faz sentido. Todas as pessoas que persistem com este princípio acabam por acreditar nele. Mas não por uma fé bacuca. É porque é real. É real. Porque funciona. Talvez o mundo funcione como um espelho refletindo a imagem que todas as pessoas têm de si próprias. Talvez tenha uma intenção, uma motivação. A de elevar a consciência e aumentar o próprio valor que se dá a si próprio. Por isso não receba. Porque vá lá ver os outros episódios. As prioridades são importantes, meus queridos amigos. Gastar o dinheiro de uma forma sensata significa gastá-lo de acordo com as prioridades. E essas prioridades baseiam-se no que você sente ser verdadeiramente importante na altura ou naquilo que o irá penalizar mais se não pagar. Se tiver uma conta de cartão de crédito que lhe cobra 18, 20, 25, 30% de juros e uma conta do médico não lhe cobra juros, qual pagará em primeiro lugar? A que cobra juros, pois claro. Os que gritam mais alto recebem o seu pagamento primeiro. Quanto mais poderosa for a instituição, maiores serão as penalizações que se aplica para certificar que recebe o seu pagamento. Por isso você paga para evitar essas penalizações. Mas de todas as contas que paga, é o pagamento a si mesmo que tem a penalização mais elevada, no caso de não ser feito. Portanto, o pagamento prioritário que tem que fazer é a si mesmo. As pessoas pobres, de espírito,
deixam o pagamento a si próprios para o fim. E como já não há, não raras as vezes, para não dizer todas as vezes, não são pagas. As pessoas ricas de espírito tiram a sua parte no início. Pagam primeiro a si próprias. Tem o bolo de aniversário, corta a fatia. O que é que todos fazem? Vão doar a primeira fatia logo. Vem, toma. Não, a primeira é sua. Porque não sabe quantas são. Tira a sua e fica ali no seu prato para si. Esta é minha. O bolo era meu. Eu tenho direito à primeira fatia. Agora corto e vou doando. Se alguém ficar, tivesse sabedoria para estar logo ali para receber primeiro. Não. Estava a fumar um cigarrinho, a beber um copo, a dar 2 dedos de conversa. E olha, o bolo acabou. Não há. Olha, dá-me aí a tua que guardaste para ti. Não, esta é minha. Para além do mais, fui eu que confeccionei o bolo, paguei os ingredientes, despendi o tempo para o realizar. Não é justo que eu coma pelo menos uma fatia? Elas estão a dizer ao universo, ao ego divino, à divindade, à mente divina, valho mais do que todas as outras. Porque tenho que prestar contas a mim próprio. Sou mais importante que os outros para mim. Não que eu seja superior aos outros, mas para mim tenho que me autovalorizar primeiro. Vivo 24 horas por dia comigo. Se eu não me valorizar, se eu não me cuidar, quem cuidará? Não é para desprezar os outros. É para se importar consigo em primeiro lugar. O outro deveria se importar com ele em primeiro lugar. E por aí fora. Mas não é para ser soberbo, avarento. Não quer-se dizer isso. Mas é isso que é incutido. Primeiro a todos, depois eu. Prioridades. Prioridades. Simples. E outras dizem: tudo vale mais do que eu. Tudo vale mais do que eu. Portanto, está a dizer ao universo: todos eles valem mais do que eu. Como é que ele vai dar mais a quem? Enterra o dracma, a moedinha, o talento. Foi o seu ídolo que disse, não fui eu, não fui eu. Portanto, ficamos hoje por aqui e breve voltaremos novamente com novos desenvolvimentos. Até lá.